Gênesis 21, 17. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Amém? Eu sei que a pastora já orou, a igreja também já orou. Podem se assentar em nome de Jesus. Obrigada. Vou fazer mais uma oração. Pai de amor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Eis aqui a minha vida, Espírito Santo, nas tuas mãos, no teu altar e na tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor venha fluir com o teu poder, com a tua graça e com a tua glória. Eu desço a tua olaria, Espírito Santo de Deus, para ser moldada, para ser usada conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Aqui está as tuas filhas amadas, Senhor, a tua noiva, a tua igreja, sedenta pelo teu maná, Senhor, pela tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Usa a minha vida, Pai. Que a tua palavra venha sobre nós como uma espada de dois gumes, Deus. Que venha nos cortar nessa noite, Pai. Que o Senhor venha se revelar a nós com a tua glória, com o teu poder e unção. É o que nós te clamamos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém, Jesus. Essa passagem de Agar é uma palavra assim que todas nós conhecemos, né? A palavra de Agar. Mas essa palavra é muito pouco pregada em cima do púlpito, não é verdade? Muitos poucos pregadores, ministros da palavra do Senhor têm o costume de falar sobre Agar, quem é Agar, a história de Agar e todo o contexto da narrativa da vida de Agar. Só para a gente lembrar um pouquinho, Agar era uma escrava de Abraão que foi dada à sua esposa Sara. E Sara e Abraão, eles tinham uma promessa de Deus, de que Abraão seria pai de muitas nações. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e nada do cumprimento dessa promessa. Então Sara, ela decide dar uma ajudinha para Deus. O que muitas das vezes, muitas de nós fazemos também. Sara chega até o seu esposo Abraão e diz assim: aprove a Deus eu não gerar. Eu vou te entregar minha serva Agar, você se deita com ela, faz um filho nela, e então vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Você vai ter um herdeiro. Se aprove a Deus Sara não gerar, por que Sara queria entregar Agar para o seu esposo Abraão? Se foi o próprio Deus que lhe fechou a madre. Tem coisa nas nossas vidas que Deus fecha e nós queremos abrir. Tem coisa em nossas vidas que Deus tira e nós queremos pegar de volta. Tem coisas em nossas vidas que o Senhor leva para longe e nós queremos trazer para perto de novo aquilo que Deus está mandando para longe. Porque quando o anjo se apresentou para Abraão, ele disse: no tempo determinado, Sara vai gerar. Então existia um tempo para o cumprimento da promessa de Deus. Então Abraão, que de bobo não tinha nada, pega aquela escrava jovem, bela, saudável, se deita com ela, porque era muito comum isso na época. A gente entende que uma escrava não tinha direitos,
Agar não podia dizer não. Nos tempos de hoje, podia-se dizer que foi um estupro. Agar então se deita com o seu patrão, Abraão, e fica grávida de um filho. E conforme a barriga dela vai crescendo, ela começa a querer esnobar Sara. Viu? Você é a patroa, mas é seca. Você é a patroa, mas é estéril. Eu sou escrava, mas eu sou fértil. Eu consigo gerar. Então Sara vai se injuriando daquilo, vai humilhando Agar também. E de repente, diante de tanta humilhação, Agar foge para o deserto, grávida de Ismael. E ali no deserto, fugindo, ela tem um encontro com Deus pela primeira vez. Uma escrava, uma mulher abusada, uma improvável, uma desqualificada sem valor, que só tinha um valor: dar um filho para uma família. Dentro de um contexto, de uma cultura que naquele tempo era, vamos dizer, aceitável. E naquele momento que Agar está no deserto, um anjo aparece para ele e fala assim: Agar, Agar, o que é que você está fazendo da sua vida? Para onde você pensa que vai? E Agar então diz: estou fugindo da minha senhora, a Sara. E o anjo diz para Agar: volta de onde você veio e se humilhe e se submeta debaixo da mão da sua patroa. Porque esse filho que está no seu ventre, ele também vai herdar. Porque ele também é filho de uma promessa. Ele é filho de Abraão. Esse seu filho não ficará desamparado. O seu filho não ficará a Deus dará como você acha que vai ficar. E aí então Agar, ela dá um nome: o Deus que vê, eu vi. O Deus viu ela e ela viu Deus que a viu também. Então Agar volta. Isso é só um contexto para a gente entender um pouquinho mais. Agar volta, se submete à sua patroa Sara, e a barriga se desenvolve, o menino se desenvolve, nasce, cresce Ismael, um menino lindo, saudável, perfeito, cheio de saúde. E Deus se lembrou de quem? De Sara. Tocou na madre da Sara, abriu a madre de Sara, e Sara ficou grávida. Aí então nasce Isaque. Passou 1 ano, 2, 3, 4, e veio o período do desmame do peito de Isaque. Aí então Ismael, que era o irmãozinho mais velho, começou a debochar. Hoje a gente fala bullying, né? Bebezinho da mamãe, não tem mais tetinha, saiu do peito. E começou a fazer bullying com Isaque. E isso foi irritando Sara, foi irritando Sara, foi irritando Sara, até que ela chega em Abraão e fala: manda embora essa mulher com teu filho, porque ele não vai herdar a herança de Isaque. Naquele momento Abraão fica meio penoso, meio chateado, meio triste, e o Senhor fala: você não ouviu ela para fazer o filho? Ouve ela agora para desfazer do filho. Eu sou com Isaque, manda ele embora. Eu sou com Ismael, pode mandar a escrava embora. Irmãs, quando a gente lê toda a história, a gente descobre que Abraão deu um odre com água e uma comidinha muito mirrada para ela. Ela foi despejada, mandada para o deserto. De dia um calor de mais de 40 graus escaldante, e à noite um frio abaixo de não sei quantos graus negativos. Com a roupa do corpo, Abraão era rico. Ele não deu jumenta, ele não deu comida, ele não deu camelo, ele não deu roupas extras, ele não deu peles.
Não deu vinho, não deu carne, somente um odrezinho com água e um pedaço de pão. E Agar começa a perambular pelo deserto com seu filho Ismael. Quantas de nós já passamos pelo deserto? Todas. E muito do que a gente pensa ao contrário, o deserto não é lugar de morte. O deserto não é um lugar pior para nós estarmos. Pelo contrário. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, quando Deus liberta o povo do Egito, que eles ficam rodando 40 anos no deserto, a sandália do pé crescia junto com o pé. A roupa crescia junto com o corpo. Não faltava comida. Deus até enviou maná. Deus até enviou cordonizas para eles se saciarem a fome de comer carne de animal. Durante 40 anos, não faltou absolutamente nada para esse povo no deserto. Quando eles finalmente entram na terra de Canaã, eles têm que fazer o quê? Trabalhar, plantar. Se você não plantar, não tem colheita. Se você não guardar semente, não tem o que plantar. Toda aquela fartura, aquele descanso, aquela provisão que tinha no deserto, deixou de existir. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, o deserto nas nossas vidas, amadas, é uma escola de poder. É uma escola sobrenatural. Eu tive vários desertos. Eu passei por vários vales na minha vida. Aqui tem muitas, acho que a grande maioria aqui é mãe. Eu conheci a Karen num outro ministério. Nós congregamos um bom tempo, né, Karen, junto. Fazemos uma obra linda com mulheres também. Eu ajudava ela no louvor, às vezes, né, Karen? E foram vários os desertos da minha vida. Me lembro dela com o desejo de ser mãe e não conseguia engravidar pela segunda vez. Depois veio a gestação, mas Deus escolheu levar para ele de volta a gravidez, o bebê que ela perdeu. Então todas nós temos desertos. Ela primeiro passou por um deserto, para depois ela colher aquilo que Deus tinha preparado para ela, aquilo que Deus tinha projetado para a vida dela. Eu, há 21 anos atrás, eu tinha uma filha de 12 anos e tentava engravidar novamente, não conseguia engravidar. E não sabia por que eu não conseguia engravidar. Até que os médicos descobriram e disse que eu tinha um problema, que precisava de um tratamento e que não seria muito barato. E aí, de repente, eu comecei a sentir por 22 dias dores de cabeça. Fui fazer uma tomografia e nessa tomografia o médico pergunta assim: como que está a sua parte ginecológica? Eu falei: normal. Estou com um probleminha, mas nada muito sério. Estou um dia atrasada, mas é normal também. Ele falou: então, sobe na maternidade e pede para fazer um exame de urina, porque tem uma bolinha aqui no seu cérebro que isso indica que é gravidez. No cérebro. Aí eu subi, fiz o exame e deu positivo. E quando eu estava de 4 meses que eu fui fazer o morfológico, aquele exame que a gente vê costelinha, que a gente vê tudo do bebê, coraçãozinho, o cérebro por dentro. E no momento do morfológico, o médico diz assim: você sabe o que é o bebê? Eu falei: eu não sei com certeza, mas eu tenho um palpite de que é um menino. Ele falou: você acertou, você está grávida de um menino. Só que tem um probleminha, mãe. Eu falei: sério? Ele: sim. A cabeça do seu bebê, ele começou pelo pé. O pé do seu bebê, ele é torto. Pé torto congênito. Só que a medicina, há 20 anos atrás, já estava avançada. Então, tem umas botinhas, tem cirurgia e você pode ter o seu filho. Aí ele subiu mais um pouquinho e chegou aqui no coração. E falou assim: tem um segundo problema. O nosso coração são 2 ventrílocos, direito e esquerdo.
ele tem só o direito, ele tem metade de um coração. Nunca ouvi dizer alguém sobreviver com metade de um coração, mãe. Mas, vamos ver o que o seu médico decide. Chegou na cabeça. Tem um terceiro problema, mãe. Ele tem uma caixa d'água muito grande, fora do normal. O seu filho é Down. Ele tem síndrome de Down. E aí, aquele hospital não pôde dar continuidade no pré-natal, me enviou para o Santa Joana, em São Paulo. Uma equipe médica começou a me examinar, fiquei internada, fiz aquele exame cariótipo, que tira o líquido do cordão umbilical pelo umbigo. E nesse exame foi descoberto que, além da síndrome de Down, o Rafael ele tinha síndrome de Edward. Ele tinha trissomia livre do cromossomos 21 e 18. A médica disse: mãe, ele não vai andar, ele não vai falar, e o máximo que ele vai fazer vai ser talvez se arrastar como um macaco, porque ele tem os braços tão longos quanto as pernas. Só que assim, essa síndrome é rara. O máximo que um menino até hoje no mundo sobrevive é 3 meses. E uma menina, 8 meses. Então, mãe, se ele ficar 10 anos na sua barriga, ele vive 10 anos. Mas a partir do momento que ele sair, ele vai morrer. Nesses casos, o juiz autoriza você fazer um aborto. Então, eu vou entrar com a petição e você vai fazer um aborto. Porque a medicina não recebe uma criança assim. Nem o convênio cobre um parto desses. Sem falar o risco de vida que você vai correr. E aí passaram-se meses, 7 meses. O juiz autorizou o meu aborto. Você vai se internar, a gente vai te dar um Citotec via oral e nós vamos introduzir um outro Citotec em você. O que você vai tomar vai matar ele asfixiado. Ele vai morrer sem ar. E o que que a gente vai injetar em você, vai ajudar na facilitação na quebra de ossos. Assim vai ser o seu parto. E aí eu falei para o meu esposo: eu não vou fazer o aborto. Eu quero que você me dê o cartão de crédito, porque eu vou fazer todo o enxoval do Rafael. Como que eu vou matar uma criança que mexe, e nos momentos da ultrassom, ele é flagrado degustando o que eu estou comendo antes do ultrassom. Ele foi flagrado 3 vezes brincando com o pipizinho dele. Quando você deu uma bronca, porque ele não parava de mexer com muita força, ele fez uma bolinha e ficou quietinho dentro de mim. Se a história de vida dele é nascer e morrer, ele vai nascer e ele vai morrer. Meu esposo deu cartão. Tudo que um bebê saudável teve direito, eu fiz para o Rafael. Desde algodão, cotonete, chupeta, banheira, o quarto todo decorado, berço, um enxoval completo. Entrei em trabalho de parto com quase 9 meses de gestação. Foi feita uma cesárea. Quando o Rafael nasceu, eu falei: deixa eu ver ele. A médica falou assim: ele precisa ir para a UTI. Na UTI você vai conhecer. Mas deixa eu ver ele. A única coisa que ela me mostrou foi o sexo do Rafael. Porque era a única coisa bonita que uma mãe que dá luz suportaria ver no filho. O sexo. E aí, chegou o dia de eu conhecer o Rafael, lá em cima, na UTI. Quando você fala pé torto congênito, a gente não tem noção do que é isso. Quando eu cheguei naquela incubadorazinha, que eu vi aquele bebezinho de 1,2 kg dentro daquela incubadora, as costas dele tinham tanto pelo que ele parecia um macaquinho de peludo. O pelinho deitava e caía no lençol, o pelo das costas dele. A cabecinha pequena, aqui emendava com a orelha, a testa, aquele Down bem forte mesmo, bem visível mesmo o Down dele.
E aí, ele nasceu no dia 8 de maio de 2002. No dia 9 de maio de 2002, eu sou chamada na UTI, porque o Rafael precisava fazer uma cirurgia do coração com urgência. O hospital, eu tive que assinar um monte de termos, porque nesses casos, amadrinhas, o hospital, eles molham o algodão na água e umedece os lábios do bebê. Eles não alimentam bebês assim. Eles não cuidam de bebês assim. A menos que os pais e o hospital solicitem para fazer isso. E no dia 10 de maio, depois da cirurgia, eu sou chamada na UTI de novo. Quando eu chego na UTI, da barriguinha para baixo, ele estava da cor desse copo, branco. Não tinha mais nenhum sangue circulando. E aí a médica me diz: mãe, o Rafael teve várias paradas cardíacas. Nós reanimamos ele, mas ele não vai resistir. Aí eu falei: posso ficar com ele aqui? Não. Você está com uma cesárea aberta, aqui é uma UTI, tem infecção, você não pode ficar. Aí eu chorei, eu pedi, eu implorei, elas puxaram uma cadeira, abriram a incubadora e falou: senta com teu filho. Eu não era cristã naquela época. Eu não conhecia Jesus. As pessoas me diziam assim: Deus te ama. Aceita Jesus, que esse seu problema passa. Isso é a vontade de Deus. E eu dizia assim: eu vou aceitar esse Deus? Que vontade é essa? De me dar um filho doente que eu não pedi numa situação dessa? Eu quero a distância desse Deus que você está falando. Eu não quero aceitar Deus na minha vida. E ali eu fiquei com o Rafael, passando a mão nele, e ele assim, bem cansado, bem cansado. E aí eu falei assim: Deus, se o Senhor existe, ou o Senhor cura o Rafael e me dá ele curado, ou o Senhor pode levar o Rafael. E na minha barriga eu cantava uma musiquinha: venham todos meus amigos, venham todos festejar, o bebê mais bonitinho que acabou de chegar. É bem-vindo se é Maria, é bem-vindo se é João, venham todos com amor e carinho, na palma da minha mão. O Rafael virado para lá, levanta a cabecinha, olha para mim e deita. A enfermeira vem e fala: isso é impossível. Isso não está acontecendo aqui. Mas por que isso é impossível? Isso é impossível. Isso não pode estar acontecendo aqui. Primeiro, ele te reconhece. E segundo, o estado que ele está. Aí ela tira todos os aparelhos que estavam ligados nele e fala: mãe, quando você chegou na UTI, ele já estava em óbito. Nós deixamos você ficar por misericórdia. Quem estava respirando não era o Rafael, eram os aparelhos. Então esse movimento de levantar a cabeça e te olhar, isso não é normal. Ainda que defunto tem algumas reações, mas isso foi além daquilo que a gente está acostumado dentro de uma UTI. E aí eles tiraram o Rafael e eu falei: deixa eu pegar ele. Ela falou: não, mãe, ele está gelado. Então já tinha muito tempo que ele estava morto. Aqui é só um pedacinho de carne, você não precisa pegá-lo. Me levaram de volta para o meu quarto. Minha mãe chega, eu falo: mãe, traz a roupinha da maternidade, que ele ia sair da maternidade para ele ser enterrado com essa roupa. A minha mãe entrega para as enfermeiras e eu falo: agora eu quero conhecer o Rafael com a roupinha dele, vestido com a saidinha dele. Minha mãe fala: não tem como, ele está no necrotério. Então nós vamos no necrotério. Você está louca?
Eu não vou te levar no necrotério. Ah, vai. Saímos de fininho, driblando todo mundo e chegamos no necrotério. Quando nós chegamos no necrotério, a segurança falou: aqui não. Nessa porta a senhora não passa. Não tem só o seu filho. Tem mulheres mortas lá dentro. Tem outras crianças mortas lá dentro. Aqui é um lugar extremamente contaminado para a senhora. E aí eu chorei, implorei. E ele falou: então a senhora senta, que eu vou pegar o Rafael. Eu entrei, uma mesa de mármore, de pedra de mármore no meio, um banco de madeira e uma geladeira branca no fundo. Uma geladeira normal, dessas que a gente tem em casa. Ele abre aquela geladeira, ele vem com o Rafael, tirado daquela geladeira, e aí ele tropeça. No que ele tropeça, o Rafael sobe dos braços dele. Eu com a cesárea aberta, aquele impulso de mãe, para tentar segurar, e não consegui esticar os braços o suficiente para ampará-lo. Aí ele cai em cima daquela pedra de mármore, pedra com pedra. Aí quando eu olho, tudo congelado, dentro do nariz cheio de gelo, a sobrancelha dele toda congelada. E aí ele pega aquele bebezinho congelado, pede perdão por ter deixado ele cair e me entrega o meu Rafael. E eu saí daquela maternidade, eu falei: Deus, se o Senhor existe, eu vou voltar aqui de novo, eu vou ter um filho. Eu quero ter outro filho. Fui num exame de rotina 3 meses depois. A médica falou: eu não acredito no que eu estou vendo. Eu falei: se for câncer, já fala logo quanto tempo de vida que eu vou ter, se precisa de quimioterapia, o que eu tenho que fazer, porque eu estou zicada já, né? Você não podia estar assim. Assim como? É grave? Tá grande? Como que tá isso aí? Aí ela vira a tela. Tá vendo essa coisinha cinza? E esse pontinho branco fazendo assim? Eu falei: tô. O cinza é o seu útero. E o branco é o coraçãozinho do seu bebê. Você está grávida 3 meses depois. Foi uma gravidez extremamente controlada, vigiada pelos médicos, com medo de novo de eu estar com a mesma síndrome. E aí então eu descobri que eu estava grávida da Cecília. Todos os dias pela manhã a Cecília acordava. O pai dela saía para trabalhar. 2 horas da manhã de lotação, ela acordava na minha barriga. E um dia a Cecília não acordou. Eu falei: não vou viver tudo isso de novo, não. Liguei a televisão no último volume, coloquei a barriga. Cecília nada. Entrei debaixo do chuveiro para tomar um banho, colocando bastante água na barriga. Cecília nada. Tomei um copão de Nescau com leite que ela gostava. Cecília nada. Aí liguei para minha médica: Cecília não está mexendo na barriga, Cecília não acordou, corre para a maternidade. Cheguei na maternidade, ouvi o coraçãozinho, estava batendo o coração. Vamos fazer o seu parto daqui a algumas horas, que eu estou numa cesárea de emergência. Ela saiu de uma cesárea e veio fazer a minha. Quando ela abre minha barriga, a Cecília está sufocando com cordão umbilical. Está totalmente enrolado no pescoço o cordão umbilical da Cecília. Eu vou tirar ela e vou fazer uma massagem cardíaca. Ela em cima de você. Você vai sentir muito, muito tranco. Mas é só eu fazendo a massagem cardíaca. E ela vai sair daqui direto para a UTI. Você não vai conhecer a Cecília agora. E aí eu falei: doutora Marisa, para com isso. A senhora vai tirar a Cecília de dentro de mim e me entregar nos meus braços. Porque ela vai chorar. Não, ela está roxa já. Por isso que ela não mexe. Ela percebeu que todas as vezes que ela mexia na sua barriga, o cordão enforcava. Aí ela, por decisão, parou de mexer. Então a gente não vai entregar ela para você. Aí ela tira a Cecília da minha barriga, desenrola o cordão. Quando ela desenrola o cordão, a Cecília, aquele choro que toda mãe gosta de ouvir. Ué, ué, ué.
Aí a cor vem, e a Cecília fica toda coradinha. E ela fala: Rô, esquece tudo que eu te falei. Não tem UTI, não tem nada. E ela me entregou a Cecília nos meus braços. Coisinha mais linda desse mundo. O Rafael nasceu no dia 8 de maio de 2002. A Cecília nasceu no dia 8 de maio de 2003. No mesmo hospital, com a mesma equipe. Eu precisei passar por um deserto. Eu não sei qual o deserto que você possa estar passando. Mas dentro desse deserto, tem provisão de Deus. Dentro desse deserto, tem socorro dos céus para nossas vidas. E aí a médica disse assim: entre 1000 gestações, uma mulher gera um filho assim. A sua chance de gerar um outro acabou. Porque você já gerou, Rafael. A minha filha mais velha descobre que está grávida da Heloísa. Poucos meses depois, eu estava grávida de novo. Com 40 anos. Comecei a fazer exame, e chegou o ultrassom da translucência nucal. Para minha surpresa, alterada. O seu bebê tem de novo síndrome de Down. E aí, eu já era cristã nessa época. Senhor, eu não entendo por que o Senhor está me permitindo passar tudo isso de novo. Se a medicina, Deus, já disse que isso é impossível, por que eu? Será que no tempo de Jesus eu estava lá para jogar pedra? Porque não é possível, Senhor, um negócio desse. Se entre 1000, uma mulher tem uma, eu entre 3 tive 2. Não é normal, Pai. Tem alguma coisa com a minha pessoa que o Senhor só pode. E aí aquela gravidez complicada, delicada. Quando eu estava de 6 meses, eu falei para o meu esposo: me leva no hospital. Mas por que você está sentindo? Nada. Mas eu sinto que alguma coisa não está legal na minha barriga. Alguma coisa não está bem aqui dentro. Mas você vai falar o quê? Eu falei: lá eu vejo o que eu falo. Cheguei no hospital e falei assim: o que a senhora tem? Eu tive um sangramentozinho. Mentira. Não tinha nada. Aí ele me examinou, fez exame de toque. Mãe, seu útero está fechadinho, não tem sangue, está tudo normal, mãe. Mas eu quero uma ultrassom. Não posso. Eu não tenho razão para solicitar uma ultrassom. Mas eu preciso de uma ultrassom. Dentro de mim diz que tem alguma coisa com o neném. Aí, de novo, convenci o médico. Ele pediu a ultrassom. Quando eu cheguei para fazer a ultrassom, a médica fala assim: você já sabe o sexo? Eu falei: sim, é um menino. É o Isaac. Você sabe que ele tem problema, né? Eu falei: sei, ele tem síndrome de Down. Não, ele não tem só síndrome de Down. Ele tem síndrome de Edward também. Só que, infelizmente, ele está a óbito. E o quê? Como que ele está em óbito? Ele mexe na minha barriga. Mãe, ele está tão inchado dentro de você que ele está flutuando e batendo nas suas paredes do seu útero. Ele está tão já em estado de decomposição que os fios de cabelo estão soltando e está nadando dentro da bolsa, do líquido amniótico. As unhas dele está tudo inchada já. Está se deslocando da pele, do dedo. Se ele explodir, porque a gente explode quando morre, quando ele explodir, você vai ter uma infecção generalizada e vai morrer. Você não pode mais ficar com esse bebê. Está com 30 dias que ele está em óbito. E eu não sentia absolutamente nada. Liguei para minha médica, ela: você não está com mau hálito? Não. Do seu ouvido não tem mau cheiro? Não. Do seu nariz não sai sangue? Não. Eu não tinha absolutamente nada. Nada vezes nada. Foram me internar. Era um convênio novo, não aceitou a minha internação. Me mandaram para onde? Para o HU. Nunca tinha passado no hospital público. Eu falei: gente, é muita prova para uma pessoa só. Aí eu falei para meu marido: eu não vou tirar o neném. Ele está morto, eu não vou tirar. Isso era uma terça-feira.
Minha filha, nos dias de ganhar neném, não sabia de nada que estava acontecendo. Eu falei, eu não vou tirar, porque Deus tem o poder de fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre se Ele quiser. Você está louca? O neném vai explodir, está com o cabelo soltando, está com a unha soltando, está inchado, você pode morrer. Voltei para casa. Quando foi na quinta-feira, meu marido me convenceu de me internar. Eu fui para o HU, me internei. Quando foi 6 horas da tarde, me mandaram uma comida, a janta. Eu estava com fome, eu comi. Aí vem a enfermeira para me dar para o procedimento e fala, você jantou? Eu falei, claro, eu estou aqui internada, com fome. A mulher me traz uma marmitona, eu comi. Mas você não podia ter comido. Eu falei, mas ninguém me disse que eu não podia comer, eu comi. Você está num estado gravíssimo, a gente precisa tirar logo essa criança daí. Aí me levaram para a salinha de procedimento e ela introduziu de novo o Citotec e falou assim, o seu útero está fechado, a gente não entende por que o seu útero guarda o bebê, porque era para ele ter expulsado já essa criança, mas ele está protegendo a criança. O seu processo vai demorar até 48 horas. E você vai ter que ter um filho de parto normal, passar por todas as dores, sem anestesia, porque é um aborto. A gente não vai te anestesiar no momento do parto. A gente vai te anestesiar no momento da coretagem, somente. Mas a dor do parto, você vai ter que passar por todo o processo de um parto normal. Pode dormir, pode descansar, porque pode ser 2, 3, 4, 5 dias. Porque o negócio é devagar, é lento. E aí eu fiquei ali, naquela agonia. Isso era 6 horas, 18 horas. Quando foi 21 horas, eu fui me virar, me mexer. Naquilo que eu me virei, fiz assim, pum. Aí minha perna começou a ficar toda molhada. Eu chamei a enfermeira, ela veio. Nossa, sua bolsa já estourou, que bom, sozinha. Mas ó, nem se anima, tá? Porque o pior está por vir. Aí nesse meio tempo, amadas, entra uma mulher dentro do meu quarto, com a porta fechada. Ela entra dentro do meu quarto, fica de costas para mim e recita todo o Salmo 27. Essa mulher. Isso era 21 horas. Das 18 horas até a 21h30, eu vi 7 mulheres dando a luz dentro do HU. A porta ficava aberta, elas entravam gritando, nuas em trabalho de parto, olhavam para mim, ora por mim, ora por mim. E eu falava, Senhor, mas que mulher abusada. Ela está com dor, vai ter o prêmio dela nos braços, eu vou ter dor, não vou ter prêmio, ainda vou ter que orar por ela? De jeito nenhum que eu vou orar. Mas, no final, eu acabava orando. Orei por 7 mulheres dando a luz. Quando foi 21h30, de novo, pum, só isso. Quando eu me virei, o bebê saiu. Chamei a enfermeira, ela veio e falou assim, o neném já saiu? Eu falei, acho que sim, eu não senti nada, só senti uma gosma assim. Aí ela falou assim, então, já saiu o bebê. Eu não senti um pinicãozinho assim para dizer, sabe? Eu não senti absolutamente nada. Nada, nada, nada. Para quem estava se preparando para um parto normal, para um bebê morto, cheio de dores, Deus, Ele cuidou de mim de uma forma assim sobrenatural. E naquele mesmo dia que eu saí, eu fui para o culto de circo de oração, tarde da bênção. E fui falar do Salmos 27 que eu tinha ouvido dentro daquele quarto de hospital. Foi o próprio anjo do Senhor que esteve ali comigo, recitando o Salmo 27 na minha vida. Então, amadas, quando Agar ela está no deserto com Ismael, e acaba toda a guarnição que ela tinha levado, acabou a água, acabou a comida, a fome chegou, a sede chegou, não tem o que fazer, nós vamos morrer, Ismael. Ela vai então para debaixo de um arbusto, coloca Ismael debaixo de um arbusto, anda alguns metros de distância, se assenta naquele lugar e começa a chorar de desespero, aquela mulher. E lá debaixo do arbusto está Ismael, somente esperando a morte chegar. A palavra do Senhor diz
que houve um reboliço tão grande no céu por conta da vida de Ismael, que o anjo, ele nem desceu na terra para falar com Agar. Ele falou com Agar do alto do céu: Agar, anima-te, mulher, levanta-te, toma o teu filho pela mão e anda. E naquele momento o anjo mostra diante dela um poço com água. E o anjo diz para Agar: Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Amadas, eu sou mãe da Cecília, uma adolescente de 20 anos. Hoje está num estado de rebeldia, não quer saber de Jesus, acha que descobriu umas amigas que também não é de Jesus e que tem que viver algumas coisas da vida. Para pai e para mãe que tem filhos adolescentes, amanhã, como é o dia das mães, eu fui questionar o Senhor sobre isso. E o Senhor me disse assim: se você pegar essa bolsa e entregar para Karen, você acha que ela vai guardar? Eu disse: sim, Senhor, ela vai guardar. Então por que você me entregou a Cecília e acha que eu não estou guardando? E acha que eu não estou cuidando? Eu estou cuidando. Eu estou guardando. Ela só precisa ter um encontro comigo. E esse dia vai chegar. Porque eu vou tomar de volta aquilo que é meu. E as promessas que Deus tinha na vida de Ismael, uma a uma se cumpriram no deserto. Agar continuou no deserto com Ismael. E foi perambulando pelo deserto com Ismael, que ela achou no meio de uns parentes perdidos uma jovem para se casar com Ismael. Ismael se tornou o maior flecheiro daquela região. E hoje nós sabemos que existe uma guerra entre os palestinos e os judeus. Os palestinos é Ismael e os judeus é Isaac. Hoje nós sabemos que existe uma guerra entre essas duas nações. Mas tudo isso era um projeto de Deus. Tudo isso era um propósito do céu. Tudo isso era algo que Deus tinha preparado já. Então eu não sei por qual deserto da sua vida você possa estar passando nesse momento. Mas de uma coisa eu sei, que nesse deserto não é lugar da sua morte. Não é lugar da morte daquele que você tem colocado diante do altar do Senhor. Eu sei que nesse deserto o Senhor ele só está te preparando. Porque o Senhor ele não prepara uma bênção para nós. Ele nos prepara para a bênção. Porque a bênção já está pronta, nós não. Então Deus ele precisa nos preparar. E como que ele vai nos preparar? Nos levando para o deserto. Como que Deus preparou José? Enviando ele para uma cova, enviando ele para uma prisão. Como que Deus preparou Moisés? Enviando ele pelo deserto, fugindo com medo. Então Deus ele nos prepara para receber o sobrenatural e o extraordinário dele. Eu não sei, amadinhas, o que cada uma de vocês tem passado, mas de uma coisa eu sei: nós servimos Jeová Jireh. Ele é o Deus de toda a nossa provisão. A palavra do Senhor no Salmos 23 fala: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. É verdade? Só eu que sinto falta de alguma coisa? Nenhuma de vocês sente falta de nada? A gente sente sim. O Senhor é o nosso pastor, mas nos falta sim as coisas. Sabe o que não te falta, o que não me falta? Deus. Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Quando eu entendi o princípio desse versículo, de nada eu tenho falta, o Senhor falou: filha, quando você entende que de nada você tem falta, você tem a mim. E dentro desse nada, eu sou teu tudo. Dentro desse nada, eu vou te suprindo com as suas necessidades. Até mesmo com uma oração. Às vezes nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade. Está nos faltando naquele momento algo. Mas o Senhor sempre envia alguém
para orar, para interceder ou para enviar algo como um socorro para nossas vidas. Ainda que te falte algo, não te falta Deus. E Deus nunca vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor. E Ele tem cuidado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado e Ele tem nos fortalecido. Amém, amadas? Eu não sei nem que horas são. Descobri. 5 para as 8. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. O seu deserto, como Agar disse, existe um Deus que vê. No seu deserto, como o anjo disse para Agar, existe um Deus que ouve, porque Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que te ouve no seu deserto. Ele é o Deus que te provê, Ele é o Deus que te socorre, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te renova, Ele é o Deus que te enche, Ele é o Deus que te fortalece, Ele é o Deus que te dá estratégias para que você possa passar por esse deserto, na certeza e na confiança de que você não está só, porque existe um Deus no céu olhando para você. E nessa noite esse Deus te diz: ei, eu não só estou te vendo, como eu quero que você também me veja nos mínimos detalhes de sua vida. Que em nenhum momento você esteve só, que em nenhum momento você foi desamparada. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo Teu amor, Pai. Nós queremos te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, Senhor. Nós queremos até mesmo te agradecer, Senhor, pelos desertos que o Senhor tem nos colocado, Pai. Nós queremos te agradecer pelos vales que o Senhor tem nos permitido passar muitas das vezes, Pai. Porque ainda que nós andássemos pelo vale da morte, Senhor, nós não tememos, Pai, porque o Senhor está conosco, Deus. Ainda que nós possamos estar no deserto, Senhor, debaixo de um arbusto, Senhor, sentindo falta de algo, Deus, nós não estamos desamparadas, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que ouve o clamor da nossa alma, muitas das vezes abatida, atribulada, cansada, entristecida, envergonhada, decepcionada e humilhada, Pai. Agar viveu todos esses momentos, ó Deus, mas em nenhum momento o Senhor deixou de ser o Deus da vida de Agar, Senhor. Em nenhum momento o Senhor deixou de ser o Deus de cumprir as promessas que o Senhor havia feito sobre a vida de Ismael, Pai. Aqui diante do Teu altar, Jesus, existem mulheres com Tuas promessas, Pai. Mulheres cheias de sonhos, Pai. Mulheres cheias de projetos, Senhor. Mulheres cheias de anseios, ó Deus. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não é como homem para mentir, nem como filho do homem para se arrepender. E que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Que tudo aquilo que o Senhor disse que essas mulheres, Senhor, vão viver, já é na vida delas, Pai. Elas só precisam acreditar, Senhor. Abrir mão do passado frustrado, Senhor. Abrir mão de um passado dolorido, Senhor. Permanecer na presença, no caminho, papai, em nome de Jesus, Pai. No presente, olhar para o futuro, Senhor, acreditando, ó Deus, que grandes coisas, Senhor, tem para fazer na vida de cada uma delas. Que o Senhor não esquece, Pai, daquilo que o Senhor disse que vai fazer, meu Deus. Que o Senhor é fiel, Pai. Arranca da nossa alma todo o desespero, Senhor, toda angústia, Pai, todo anseio, Senhor, toda precipitação, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós mulheres, Pai, a Tua doce paz que excede todo entendimento, Senhor. Derrama sobre nós mulheres, Pai, a alegria de voltar a sonhar de novo, Pai. Que nós possamos gerar, Labachou e Eldoramai,
Lamanto libia ramasso bie halácia. Adecou me libiando ramate decou ramai. Os teus sonhos de novo, Deus. Que nós possamos voltar a sonhar, Pai. Os teus projetos de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, pega na mão desta mulher agora, Espírito Santo. Pega na mão desta mulher agora, Espírito Santo de Deus. Segura firme, Pai. Porque por ela mesma, muitas das vezes, ela quer soltar das tuas mãos e andar com as próprias pernas, fazer a sua própria história, andar o seu próprio caminho, viver a tua própria vontade, Senhor. Mas no final ela erra, Pai. No final ela percebe que tomou a decisão errada, Deus. Por isso eu te peço, Jesus, segura na mão dessa mulher firme e forte, Pai. Sustenta, Senhor. Levanta, Senhor. Capacita, Senhor. Renova, Senhor. E enche, enche, Pai. Enche, 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 Pai. Enche de novo, Senhor, aquela que se sente vazia, Pai. Fortalece aquela que diz: Jesus, eu me sinto tão fraca, Jesus. Jesus, eu me sinto tão vazia, Jesus. Jesus, parece que o Senhor está tão longe de mim, Jesus. Jesus, porque eu não te ouço mais, Jesus. Enche de novo essa mulher, Espírito Santo de Deus. Traz de volta, Senhor, a alegria, Pai. Traz de volta, Espírito Santo de Deus. Oh, e andar, Senhor, Pai. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Obrigada, pastora, por confiar o teu altar, por confiar as suas meninas, as suas amadinhas. Obrigada, Karen, pelo convite, tá? E que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus.